gente descobriu a alergia do Matheus quando ele começou a ingerir alimentos que não fosse leite materno. Então ele foi amamentado até os 6 meses, só com leite materno. E com 6 meses, quando pela primeira vez ele foi usar aquelas fórmulas infantis, né, que são adequadas para a faixa etária, mas elas têm leite de vaca, né? Então quando ele entrou em contato pela primeira vez, aí ele apresentou alergia. No caso dele, foi manchas vermelhas na pele, né? Isso parece uma urticária mesmo, e vômitos. Vomitou bastante. Como ele vomitou, né? Aí hoje a médica me explica como ele eliminou todo aquele leite que dava alergia nele, ele melhorou imediatamente. Então ele conseguia, as manchas foram sumindo e tudo. Aí quando eu descrevi o caso para ela, e que ela me contou que realmente aquilo era uma alergia à proteína do leite. Como a dele é muito intensa, né? E ela se manifesta dessa forma, porque algumas crianças têm alergia, elas têm diarreia, sangue nas fezes, e aí fica prolongado, investigando. Ele nunca teve isso. Os sintomas dele são pele mesmo, né? E nesse dia ele teve vômito. Então, para ele fica mais fácil identificar, porque ele consome imediatamente, as manchas aparecem. Até os 7 anos, ele não consumia nada de leite e derivados, nada que fosse preparado com algum derivado de leite. E na casa, a louça dele era toda separada. Porque se você pegar uma panela em que foi cozinhado com manteiga ou com algum leite, fica traços do alérgeno na louça. Na panela, no prato, no copo, no talher. Então, a gente chama de traços de leite. E aí ele não podia entrar em contato nem com traços de leite. Então, metade da nossa cozinha eram louças dele e a outra metade era do resto da casa. A gente não considera uma cura da alergia. Então, ele ainda é considerado uma criança alérgica a leite. Ele ficou tolerante, que a gente chama. Então, ele consegue consumir uma quantidade boa, normal, que todo mundo consome, sem nenhum tipo de alergia. Mas ele até hoje usa antialérgico, né, diariamente. E ele faz uso também de outras medicações, né, prescritas pela médica, que sem a dessensibilização, mesmo com antialérgico, ele tinha reação. Hoje, com a dessensibilização, ele consegue consumir e com o antialérgico ele não tem alergia, ele não tem sintoma nenhum. Então ele precisa ainda do antialérgico, porque a dele era muito intensa. O quadro dele era bem intenso, então ele ainda precisa do antialérgico, de alguma medicação, mas ele está livre para comer o que ele quiser. Com a idade, né, se espera que ele vá melhorando cada vez mais. Pode ser que suma completamente ou não, a gente nunca vai saber. Mas a tendência é que quanto mais velho ele fica, menos reações ele